No livro de Atos, capítulo 3, nós temos um exemplo verdadeiro de uma pregação do Evangelho. A palavra de Deus diz que Pedro e João, eles estavam caminhando para o templo e lá na porta do templo deixaram um paralítico, como era de costume, na porta chamada Formosa. E Pedro e João então estavam caminhando para aquele lugar. E chegando lá, aquele paralítico, ele pediu esmolas a Pedro e João. E a palavra de Deus diz o seguinte, que Pedro e João, fitando os olhos nele, ou seja, Pedro e João deu atenção para aquele paralítico, né? E o paralítico pediu esmola para Pedro e João, e Pedro, dirigindo a palavra para ele, disse o seguinte: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E é interessante, irmãos, que o que Pedro tinha, né? Pedro tinha o poder do Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, eles foram cheios do poder de Deus. A palavra de Deus diz também que lá em Atos capítulo 2, que línguas como de fogos foram pousadas sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo. Por isso que eles puderam, curar aquele paralítico, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que aqueles paralíticos se alegrou muito. Pedro tomou a mão dele, levou para dentro do templo, e se ajuntou ali uma grande multidão, um grande alvoroço, para saber o que estava acontecendo. E aí Pedro, tomando a palavra, ele fez a pregação. E na pregação de Pedro, continha exortação, no sentido de que Pedro estava exortando aquelas pessoas, no sentido que eles entregaram Jesus a Pilatos. A palavra de Pedro tinha também ensino, porque Pedro dizia que os profetas falaram a respeito de Jesus, e a palavra de Pedro também tinha uma palavra de salvação, de arrependimento, para que aquelas pessoas pudessem se arrepender. Então era uma pregação completa, E a pregação do Evangelho ela tem que ser dessa forma. A pregação do Evangelho tem que ter cura, tem que ter libertação, tem que ter exortação, tem que ter ensino e tem que ter a salvação das pessoas. Em Atos capítulo 4 diz que eles estavam ensinando e anunciando Jesus. E cerca de 5.000 pessoas aceitaram, receberam a Cristo como Salvador. É por isso, irmãos, que o Evangelho de hoje nós não vemos muitas pessoas recebendo a Cristo como Salvador, porque falta a pregação do Evangelho puro. Amém?